Na sexta-feira, a gente teve uma queda de quase 2% no Ibovespa. Em virtude dessa queda, a alta acumulada agora é de apenas 7,46%. E muito disso é atribuído à Petrobras, que ocupa um peso muito grande no Ibovespa. Então, no final das contas, mais um pouco a gente vai devolver todos os ganhos do ano. Isso já aconteceu com o IFIX. Olha só, o IFIX no ano está caindo 0,20. Por isso que bolsa de valores é difícil, porque você acumula um ganho, perde. Acumula um ganho e perde. No curto prazo é assim que funciona. Por isso que é difícil psicologicamente, porque é um sobe e desce continuado. E Petrobras, inclusive, teve queda nas ações, por mais que tenha apresentado resultado bom. Olha só, a ação caiu 3%. Você vai me perguntar, ué, resultado bom, dividendo bacana e a ação cai. Dá para entender? Não dá. Caso você não saiba, hoje o mercado, no curto prazo, é dominado por algoritmos. E nem sempre vai fazer sentido o que está acontecendo. Só para você ter uma ideia, quando o Jim Simons, com a sua equipe, estava construindo o Medallion Fund, o lendário Medallion Fund, o algoritmo dizia para comprar no mercado de batatas. Você tem noção? Batatas. Era para comprar. Nem sempre vai fazer sentido. Então esqueça isso. Até porque o mercado ele tenta prever o futuro, porque o mercado são seres humanos no geral, tentando prever o futuro. É isso que a gente faz. Então esqueça isso. Isso não tem relevância nenhuma. Você vai ficar maluco tentando prever o mercado. O estrangeiro, que ainda acumula um saldo positivo no ano, ó, investidor estrangeiro, no acumulado do ano 35 bilhões, tá? Então, se ele tirar 35 bilhões de reais, a gente vai ficar em queda, porque ó, o institucional não para de vender. Institucional vendendo até mais que o estrangeiro. Dia 5/8 vendeu quase 2 bilhões. Luan, o que é o investidor institucional? Me explica. O investidor institucional é aquele investidor que obrigatoriamente está investido. Obrigatoriamente tem isso? Tem. Por exemplo, 30% dos títulos públicos federais estão concentrados nos bancos brasileiros. Mais ou menos 20% está ali nas mãos de fundos de pensão, previdência. São investidores institucionais. Eles sempre estão investidos. Então, o institucional que está vendendo bolsa. O estrangeiro também, mas institucional com mais força ainda. E até a pessoa física começando a ficar mais pessimista, mas ainda no ano a pessoa física comprando. Ó. Acumulado do ano, a pessoa física comprou quase 4 bilhões. E é engraçado que, vamos colocar aí um saldo de 35 bilhões de estrangeiro. Isso é suficiente para a bolsa, né? Simplifica como bolsa, o Ibovespa. Bolsa suba 7, 8%. E 35 bilhões de reais dá 7 bilhões de dólares. Isso aí é dinheiro de pinga, vamos reconhecer. Então, o estrangeiro ele movimenta o preço na bolsa brasileira, inevitavelmente. Você precisa aceitar isso. É por isso que o pessoal fica falando: ah, a bolsa brasileira é cassino. É que parece um cassino, porque o dinheiro do estrangeiro faz preço, ele manipula. E aí você vai me perguntar, então por que eu invisto em bolsa brasileira? Porque se você ignorar esses movimentos do estrangeiro e focar nas melhores empresas da economia brasileira, não há como essas melhores empresas não te entregarem um retorno de longo prazo alto, porque a longo prazo, esses movimentos de curto prazo serão irrelevantes. Por um simples motivo, eu não posso, mesmo que o capital estrangeiro faça esse entra e sai, eu não posso deixar um papel, por exemplo, que me entrega a título dividend yield, que nem é 100% do lucro distribuído, por exemplo, deixar ele negociar ali com dividend yield de 20%, 25%. Isso não existe. E se acontecer, é uma ineficiência que será logo arbitrada. Então esse é o grande ponto que a gente precisa estabelecer ao investir. E aí no meio dessa queda, a gente tem algumas ações de dividendos que, na minha opinião, estão descontadas. Eu já falei que a bolsa está barata ainda, especialmente por conta dessa devolução dos ganhos do ano, já que a bolsa chegou a 200 mil e aí já estava ali mais próxima de um preço justo. Aí agora a gente tem ativos baratos novamente. Começando pela própria Petrobras. Só para você ter uma ideia, a Petrobras entregou um fluxo de caixa livre no semestre de quase 60 bilhões. Livre. Teoricamente eu poderia distribuir isso aqui integralmente na forma de dividendos se eu quisesse, tá? Claro, isso aqui tem implicação na dívida, etc. Mas teoricamente eu poderia distribuir isso integralmente. Se eu anualizar isso aqui, eu tô falando de uns 120 bilhões de fluxo de caixa livre, que poderia ir pro seu bolso. É isso que eu tô falando. Se você pegar o valor de mercado da Petrobras, vamos aqui, ó, investidor 10, eu consigo pegar isso aqui. Valor de mercado atual, 563 bilhões de reais. Se eu dividir esse fluxo de caixa livre pelo valor de mercado, eu tô falando de um fluxo de caixa livre yield de 21,3%. Você acha isso aqui é barato ou caro? Falando friamente, sem olhar, é Petrobras, o histórico ruim. Hoje, isso é barato ou caro? Então é disso que se trata. Sem falar que nesse ambiente de guerra no Oriente Médio, ter petróleo em carteira acaba sendo algo salutar para a carteira. E quando você compara a Petrobras com outras petrolíferas, você vai notar que a Petrobras é a mais barata do mundo. É claro que a gente precisa reconhecer que talvez o petróleo caia abaixo de 80 dólares novamente. Tranquilo,
normal. Só que esse fluxo de caixa livre foi mesmo com a empresa aumentando seus investimentos, com a empresa segurando o reajustamento de preço aqui internamente e com o dólar caindo. Porque, caso você não saiba, a empresa ganha dinheiro com o dólar mais forte, o que não está acontecendo agora. É por isso que o meu valor intrínseco na empresa é de 680 bilhões de reais. E sendo bem conservador nas projeções, poderia ultrapassar 700 bilhões tranquilo. Quem for realmente otimista em projeção consegue fazer a empresa valer mais de 1 tri de reais, tá? Eu não tô brincando. Mais de 680 bilhões. Isso me dá um preço justo ou valor intrínseco, preço-alvo, mesma coisa, de 52,76. De tal modo que eu tenho uma margem de segurança de 25% nas cotações atuais. Até mais do que isso, porque a empresa cai mais. Lembrando que o Buffett compra ações quando há significativa margem de segurança. Por que eu não compro até o preço-alvo? Porque significa que eu estou pressupondo que eu acertei todos os números. As minhas projeções estão precisas. Isso não é verdade? Se eu acertar precisamente os números, ou eu sou mãe de Ná, ou eu tenho informação privilegiada, ou ainda foi sorte. A única coisa que eu posso fazer é me aproximar, ainda assim colocando uma margem de erro, que é isso aqui, que é isso aqui. E ainda por cima, veja, mesmo com essa margem de erro, eu não garanto nada, porque eventualmente tudo pode mudar, o cenário pode fazer um 360, e mesmo a margem de segurança que eu respeitei por cautela pode ser insuficiente, pelo menos no curto prazo. Então é disso que se trata em investir em ações. Tem que ser conservador. Agora, é claro, eu não posso concentrar demais no papel, especialmente de commodity. Então, mesmo com essa margem de segurança, que já poderia fazer com que eu aportasse alguma coisa, é preciso destacar que se você já está concentrado no papel, você deveria ir com mais cautela. Esse é o grande ponto. Uma próxima ação aqui, TIM. Eu sei, a TIM tem um passado meio complicado, né? A gente olha aqui para o resultado histórico da empresa, teve um período aqui de, andou de lado, caiu. Só que desde 2022, a empresa vem numa escadinha. Tá parecendo Sanepar, olha só. É outra empresa transformada e que recentemente reforçou seu guidance, ou seja, a sua projeção de pagar entre 5,3 a 5,6 bilhões de reais a título de provento. E você vai me perguntar o que isso representa na companhia. Já vou te mostrar, você compara com o valor de mercado. Vamos de novo aqui para o valor de mercado. E no caso da Petrobras, ela não distribui 100% do fluxo de caixa livre. O mínimo é 45%, mas mesmo 45% te dá um yield nos preços atuais de quase 10%. Então é disso que se trata investir em Petrobras. Claro, com gestão de risco, margem de segurança, não concentrar demais, todo esse tipo de cautela que a gente precisa ter. A empresa está valendo, a TIM, eu vou arredondar para 45 bilhões, tá? Para ficar mais fácil. Então se ela distribuir o mínimo, que é 5.300 sobre 45 mil, eu tô falando de 11,77. Bom, hein? Luan, mas esse yield aí deve ser mentiroso. Esse 5,3 bi é sustentável? No caso da TIM é sustentável. Pior que é sustentável. Porque ela tá gerando mais do que isso de caixa. E o endividamento da empresa, como eu tenho falado, está controlado. Só que a TIM, ao contrário da Petrobras, não tem toda aquela margem de segurança. A margem de segurança aqui da empresa supera 10%. Só que aqui existe um detalhe, eu não preciso do mesmo tamanho de margem de segurança numa companhia que vai me remunerar de maneira tão elevada assim e principalmente não há uma volatilidade do EBITDA tão alta quanto da Petrobras. Petrobras é o seguinte, petróleo está a $100, dispara. Petróleo voltou para 60, declina. E é uma coisa muito rápida. Isso não vai acontecer com a TIM da vida. Ou você acha que em 1 ano ou 6 meses a empresa vai perder uma série de clientes, todo mundo vai cancelar o seu plano da TIM, seja de TV por assinatura, seja telefonia móvel, isso vai acontecer de uma hora para outra? Não vai acontecer assim tão rápido. Então eu fico tranquilo em relação à TIM, em você, vamos dizer assim, poder comprar com uma margem de segurança inferior, especialmente com esse nível de remuneração. É que a gente está muito mal acostumado. A gente está muito mal acostumado. A gente olha para um yield de 10, 11% e nem se impressiona. Cara, quando você vai para os Estados Unidos e olha para isso, você fala, cara, isso não existe. Isso não existe. O Buffett, quando decidiu investir lá no passado no Salomon Brothers, que ele teve que trazer confiança para o banco, ele aceitou investir com um cupom de 9% ao ano, que era algo incrível, ímpar no mercado. A gente tem aqui cupons sendo sócio de empresas consolidadas de 10, 11% e tá nem aí para isso. É porque o juro ainda remunera mais do que isso. Mas até quando? Até quando o juro vai remunerar mais do que isso? É muito improvável que isso aconteça por vários e vários anos. É uma aposta que você vai fazer se você quiser concentrar somente em juro, ou seja, renda fixa. Outra ação que está barata, Itaúsa. Pô, a R$13, mano. Sim, o Itaú não para de crescer o seu lucro. No último trimestre cresceu 7%, no anterior tinha crescido 10%. E a Itaúsa cresce mais do que o Itaú. Por quê? Porque a Itaúsa tem outros
outros negócios no portfólio e esses negócios trazem para a Itaúsa um crescimento maior do que o crescimento do Itaú. O Itaú é consolidado, um banco de crescimento mais estável, só que muito consistente. A Itaúsa tem uma ineficiência fiscal que vai ser findada a partir de 2027, que talvez o mercado não tenha precificado ainda. E qual ineficiência fiscal é essa? É a incidência de PIS/COFINS sobre JCP recebido pela Itaúsa. Então ela recebe JCP, por exemplo, do Itaú, e isso integra a base de cálculo de PIS/COFINS, que é tributo sobre faturamento. Isso vai acabar. E essa economia tributária vai significar mais lucro para o acionista de Itaúsa. E aí, qual seria o preço hoje de Itaúsa, na minha opinião? Valor de mercado justo, quase 167 bilhões de reais. Preço justo, 15,18. E ela vai publicar resultado na segunda. Eu vou readequar isso aqui, vou jogar para cima, porque vai vir um resultado do Itaú acima da minha expectativa, que a gente já sabe, na verdade. Só estou esperando esse resultado. E aí a gente tem uma margem de segurança hoje de 13%, que aqui está 13,51 cotação, mas fechou a 13,20. Quase 15% que é o meu ideal, só que provavelmente eu vou chegar nos 15% se a ação não reagir positivamente, ou seja, uma subida, pós publicação do resultado. Então assim, outra ação que tem uma margem de segurança muito parecida com a TIM, remunera adequadamente o acionista, e a gestão tem um compromisso de só investir em outras empresas quando há uma taxa interna de retorno projetada de 20% ou mais. Já o Itaú tem baixa margem de segurança, tá? Por isso que hoje o Itaú eu não pensaria em aportar, mas você tem a Itaúsa como alternativa. Então a Itaúsa serve a esse propósito de poder aumentar a posição em Itaú com outros negócios no portfólio e com uma maior margem de segurança. Temos aqui a Porto Seguro, que por mais que não seja vista como uma empresa de dividendo, eu entendo que ela é um misto, tanto de crescimento quanto de dividendo. Ela também apresentou queda após publicação do resultado sólido, especialmente por conta da diversificação de negócios da Porto, que ela começou a promover com mais intensidade ali na pandemia, onde ela sofreu com muita sinistralidade em seguro automotivo. Então hoje ela está muito equilibrada. Ela acabou revisando projeções por conta de inadimplência, mas meu amigo, você vai notar que todos os bancos estão aumentando provisões. Absolutamente todos. É algo generalizado, é conjuntural que a gente fala. Ué, mas a Porto não é seguradora? Ela não é só seguradora, ela tem a Porto Bank, que é uma avenida de crescimento para Porto. E ela aumentou a estimativa ali de inadimplência, mas normal, isso está acontecendo. O pessoal está batendo no Banco Inter por causa disso. É claro que preocupa, mas é algo conjuntural. E tá aí um negócio também que está descontado. Claro, a margem de segurança é ainda menor, algo próximo a 10%, mas não é um papel caro, por mais que você possa pensar o contrário. E é um negócio que entregou um retorno espetacular nos últimos 10 anos. E qualquer janela temporal que você pega de Porto são retornos excepcionais. Pega aí, ó. 2 anos, 85%, 5 anos, 138%, 10 anos, 533%. É por isso que eu tenho na minha carteira. Luan, onde que eu acompanho sua carteira? Na área de membro. Aqui em Seja Membro, você acompanha a minha carteira e os movimentos que eu faço nela. Recentemente eu fiz um novo movimento ali, importante na minha carteira. Outro negócio, Engie, o que eles estão conseguindo entregar, apesar da última subscrição anunciada por causa da Giral, que foi incorporada na Engie Brasil, apesar disso, o que eles estão conseguindo entregar está sendo muito positivo. É claro que aqui, de novo, eu não tenho tanta margem de segurança, mas são negócios muito sólidos. Na verdade, a margem de segurança, depois que eu readequei aqui o meu valor intrínseco, até que tá boa, viu? Ó, 18%. Hoje Engie é um bom negócio a ser comprado. Inclusive, tem na minha carteira também. A única elétrica hoje que eu penso em comprar, por causa dos preços atuais. E Axia Energia, não tem interesse. Quando você compara histórico de Axia Energia e histórico de Engie, para mim fica óbvia a decisão. Você tem duas empresas aparentemente baratas. Uma com histórico bem ruim, que é a Eletrobras, e uma com histórico excepcional, que é a Engie. Qual é a decisão a ser tomada? É isso. Em banco mesmo, bancão. Bradesco tá barato ainda, gente. O lucro do Bradesco é muito provável que supere 27 bilhões de reais esse ano, talvez alcance até 28 bilhões. E a empresa vale quanto na bolsa? Ela tá valendo agora 172 bilhões de reais. 172 por 28 bilhões, 6 vezes os lucros. Onde que você acha isso no mundo? Um Bradesco. Vamos lembrar que é o Bradesco. 6 vezes lucro. Que é loucura, gente. O meu valor justo da empresa seria 238 bilhões de reais, ostentando a maior margem de segurança do que eu estou te trazendo aqui. Agora, uma ação do setor de saneamento. De novo, pode parecer que não seja de dividendo, mas historicamente é. E outra, no setor de saneamento você não tem opção a não ser a Sanepar. A não ser que você dispense exposição a esse setor. Mas a Sanepar, nesse preço de 6,76, oferece já uma margem de segurança de quase 15%. Eu prefiro mais em estatais,
mensais, prefiro 20 a 25, mas para pequenos aportes, o pessoal me pergunta vez ou outra, já é válido. E detalhe, quando você compara Sanepar, negociando um múltiplo de 8 vezes os lucros, com Copasa, vou até pegar a Copasa aqui para você ver. Copasa, 20 vezes, vai bater 20 vezes. Sabesp acima de 10x, você fala, existe assimetria, sendo que não há diferença de qualidade evidente entre essas três empresas. Na verdade, eu entendo que a Sanepar é a melhor, apesar de ser estatal, é a melhor, e mesmo assim está largada pelo mercado, o que é positivo. A gente ainda tem, por incrível que pareça, a BB Seguridade, porque voltou para 38. Por que voltou para 38? Foi data ex dividendos. Não se assuste se você vê ali uma diferença de saldo na sua conta. A empresa anunciou quase R$ 2 por ação de dividendo, muito dividendo, e aí a cotação é ajustada. E a ação negocia 8 vezes os lucros. Olha só, nas minhas contas, BB Seguridade deveria valer 80 bilhões. É que aqui não está atualizado, né? Mas meu preço justo é 41,50. Vamos lá então. É só você fazer isso aqui, ó, 41,50 dividido por 38,40. Eu tô falando de 8% de margem. É uma margem apertada? É, mas significa que a ação não está cara. Então o pessoal tá querendo vender BB Seguridade? Calma, nem chegou no preço justo ainda. Chegou a bater, mas voltou por causa da DataX. E como a empresa paga muito dividendo em apenas um semestre, a tendência é isso ficar acontecendo. Então, é por isso que ela tem muita dificuldade de subir também. Mas o tanto que ela entrega de dividendo, pô, vamos reconhecer que se a empresa ela vai entregar 1,98 por ação, né? Vou multiplicar por 2, 3,96. Se eu comprar nesse preço aí de 39 quase, 10% de yield. Eu comprei a 35, 11,3. E se você pegar quem comprou a empresa, eu vou pegar aqui os últimos 5 anos, quem comprou a empresa, aqui embaixo, é que aqui é a cotação ajustada, aí ó, quem pegou a R$ 23 aqui embaixo, em 2022, já recebeu, a título de proventos, quase 100% do valor pago. Recebeu R$ 20 em dividendos. Você tem noção? Em 4, 5 anos você recebeu aí o valor que você pagou? 5 anos? Por isso que o dividendo importa muito, especialmente nessas empresas. Olha o retorno total em 5 anos, quase 200%. Ah, mas em 10 anos é quase a mesma coisa. Sim, porque a empresa estava cara. Por isso que não pode pagar caro demais. E ainda uma outra empresa que vem pagando mensalmente dividendos, que é a Allos, a R$ 27. Eu analisei o resultado da empresa ali para os membros e, viu, foi um resultado bacaninha, não foi ruim. A margem de segurança aqui é de quase 14%. E esse yield é verdadeiro, tá? 11% mais ou menos. Então existem boas opções ainda de compra, empresas seguras, de pagamento de provento de forma recorrente. Então se você puder e estiver dentro do seu asset allocation, você precisa aproveitar essas oportunidades. Porque a gente não sabe se isso vai se repetir ou vai continuar por vários e vários anos. Ah, se o Lula ganhar, vai continuar? Olha, não dá para cravar aqui. É claro que se não ocorrer um ajuste fiscal, como deve ser, a gente pode esperar um juro alto por mais tempo, inevitavelmente. Mas se existe algo que a gente pode apostar, digamos assim, é que esse país é dominado pelo Centrão. E o Centrão é um parasita. O parasita não quer destruir por completo o seu hospedeiro. O que significa dizer que é difícil de acreditar que o Brasil vai para o buraco, porque o Centrão não vai deixar. Senão ele perde. É uma questão de interesse. Mas também não deixa o Brasil decolar. E o Brasil fica ali, ó, na mediocridade. Não consegue. O velho voo de galinha. A gente sofre, até chegar ali no fundo do poço. E aí volta um pouco, bate num teto, cai de novo e fica aqui, ó. O Brasil é isso. E aí a gente, por meio da seleção individual de ativos, tenta encontrar as melhores opções para a nossa aposentadoria. E a Luan, onde que eu acho essa tabelinha aqui que você está mostrando no vídeo? Tá lá na área de membros. Só clicar aqui em Seja Membro que você vai ter acesso a essa tabela de valor intrínseco que eu atualizo sempre que tem uma alteração substancial no valor de uma empresa, e somente essas empresas aqui são as que eu mais gosto, que eu tenho na minha carteira, eu mais acompanho. Então, eu atualizo sempre que há uma alteração substancial do valor da empresa, ou no mínimo trimestralmente. Então você pode virar membro, cancelar e só pegar essa tabela, só que você não vai ter acesso à atualização. Eu mudo pelo menos a cada trimestre. Então basicamente é isso. Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.